Olá, pessoas, espero que estejam todos bem. Vamos seguir aqui com as nossas aulas de sociologia. A gente vai seguir com o tema que a gente iniciou antes da suspensão das atividades, inclusive das atividades remotas, que é o tema trabalho e sociedade. Então a gente viu nos vídeos anteriores uma breve história do trabalho, se é que a gente pode chamar assim, né? As mudanças na percepção, no valor e nos tipos de trabalho em diferentes momentos da história. E no segundo vídeo a gente falou sobre as concepções de trabalho dos três pensadores que são considerados os três pilares da sociologia: Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. Independentemente da posição ideológica que cada um deles teve ao longo de sua vida, são considerados os três pensadores que deram as bases do pensamento da sociologia, e os três refletiram sobre o papel do trabalho por aspectos diferentes. E depois a gente deixei para vocês verem uns vídeos que são a história das coisas e o vídeo Ilha das Flores, que um pouco fazem relação entre o trabalho na sociedade atual e o tema que a gente viu antes, que era sociedade e meio ambiente. Agora, seguindo aqui com o trabalho, a gente vai entrar numa parte da aula de sociologia que vocês já devem ter visto em alguma disciplina técnica de administração, que a gente vai falar sobre os sistemas de trabalho, sobre racionalização, padronização. Então, talvez seja um pouco chovendo molhado. Vocês viram de uma perspectiva da administração, e a perspectiva da administração é muito semelhante à perspectiva da sociologia. Quando a administração vai analisar os sistemas de trabalho, ela parte muito dos estudos sociológicos, ela tem uma base sociológica. Então eu vou trazer para vocês, talvez sirva como revisão, e para quem não aprendeu direito da primeira vez, ou se eventualmente alguma coisa for nova, vai ser uma nova informação, então, útil para a área de administração. E o que eu vou discutir aqui também é útil para a história. Esse tema aqui da racionalização do trabalho, principalmente o Taylorismo e o Fordismo, eles estão muito ligados ao que a gente vai estudar na segunda Revolução Industrial, na disciplina de História. Então aqui é um tema que dialoga muito com algo que a gente vai ver em breve na disciplina de História. Então, quando a gente fala de racionalização do trabalho, a gente está falando de algo que surgiu em meados do século XIX, justamente graças à segunda Revolução Industrial. E o que é essa racionalização do trabalho? Um olhar científico sobre o sistema de trabalho. Uma transformação do sistema de trabalho em um conhecimento científico, ou a produção de um conhecimento científico sobre a racionalização do trabalho, com o objetivo de tornar o trabalho mais produtivo, né, gerando assim mais ganhos, mais lucros para a indústria. Essa racionalização do trabalho, ela acabou se transformando em mais um elemento do antagonismo entre patrões e trabalhadores. Se tornou um campo de disputa. O controle do trabalho, como a gente viu nas aulas de história na primeira Revolução Industrial, o controle do trabalho deixa de ser exercido pelo trabalhador na Revolução Industrial, passa a ser exercido pelo patrão. E a racionalização do trabalho ainda diz respeito a essa disputa sobre quem controla o trabalho, quem controla o ritmo de trabalho, se é o trabalhador ou se é o patrão. Então, na metade do século XIX, surge um sistema científico de racionalização do trabalho. Não foi criado por esta pessoa, mas ela foi talvez o nome mais conhecido e o que mais aperfeiçoou esse sistema de racionalização do trabalho, que é o Frederick Taylor. Taylor, que nasceu aí na metade do século XIX, faleceu no início do século XX, ele desenvolveu, a partir de um conhecimento científico, né? O Taylor era um engenheiro, e a partir dos seus conhecimentos técnicos e científicos, ele desenvolveu, primeiro, um sistema de observação do trabalho, de percepção do trabalho, o estudo dos movimentos que o trabalhador realizava durante a produção, e a partir dessa análise minuciosa,
dos movimentos dos trabalhadores, ele fez a análise de quais seriam os movimentos mais precisos, mais rápidos, mais eficientes e, portanto, mais econômicos. Um exemplo bobo, assim, não sei se vai aparecer direito aqui na minha janelinha, que a imagem às vezes fica cortando, mas se vocês olharem aqui para a janelinha no canto superior direito da tela de vocês, seria mais ou menos isso. O Taylor, vamos supor que o Taylor tivesse observado que numa fábrica tinha trabalhadores que tinham que martelar um prego. Isso é um exemplo hipotético, tá? Mas enfim. Ele observou 2 trabalhadores martelando um prego. E ele viu que um, para martelar o prego, estava martelando fazendo esse movimento. E outro estava martelando fazendo esse movimento. Obviamente, vocês perceberam que o que está fazendo esse movimento está gastando menos energia e trabalhando mais rápido. Então, esse trabalho é mais eficiente. Então, o Taylor vai estudar esses movimentos para padronizar, para fazer com que todos os trabalhadores façam um movimento mais rápido e mais eficiente. Assim, eles vão economizar a energia deles, vão ser mais produtivos, vão trabalhar mais rápido e vão gerar mais lucros para a indústria. E então o Taylor ele vai desenvolver um sistema com um controle rigoroso de tempos e movimentos. Então o trabalhador ele tem que executar exatamente naquele tempo, exatamente com aquele movimento. E para isso vai ter um funcionário da fábrica que vai fiscalizar o trabalho, vai acompanhar o trabalho desses trabalhadores. E essa figura vai estar normalmente com uma prancheta para fazer as anotações e as observações e com um cronômetro para garantir que o trabalho está sendo executado no ritmo correto. Então vai ter um controle rigoroso sobre esses trabalhadores e o Taylor também ele vai propor a remuneração por desempenho, ou seja, cada trabalhador vai ser remunerado não pelo tempo de serviço, mas pela efetividade do trabalho, ou seja, se 2 trabalhadores trabalham 8 horas, mas um tem um desempenho melhor durante essas 8 horas, ele vai ganhar mais do que o outro que trabalhou as mesmas horas, mas teve um desempenho pior. Então ele vai estimular os trabalhadores a trabalharem de forma mais eficiente. Então a ideia dele é padronizar as atividades dentro da fábrica para aumentar a produtividade e, consequentemente, o lucro. Padronizando os movimentos, você consegue produzir mais em menos tempo, você desperdiça menos matéria-prima com falhas, porque o movimento padronizado vai evitar os erros, vai evitar as falhas no processo de produção, e aí com menos desperdício, mais produção em menos tempo, o lucro aumenta. Então aqui essas imagens elas vão mostrar um pouco do que é o conceito do Taylorismo. Assim, hoje em dia o Taylorismo não é mais o paradigma da indústria, a maioria das indústrias já tem formas de trabalho completamente diferentes, mas em algumas áreas de produção ele ainda existe. Como vocês podem ver ali do lado esquerdo da tela, a figura que eu falei do funcionário com a prancheta na mão é o símbolo do sistema taylorista, o funcionário com a prancheta observando os demais trabalhadores, e além da prancheta ele carrega um cronômetro para observar se o trabalho está sendo feito no ritmo correto. E ali do lado direito é talvez uma lavanderia ou uma fábrica de tecidos, não dá para identificar muito bem pela foto, mas vocês estão vendo ali várias mulheres passando um tecido. E todas elas mais ou menos na mesma posição, executando mais ou menos no mesmo ritmo, fazendo os mesmos movimentos. Essa é a padronização que o Taylor fala. Então o aspecto da fábrica taylorista é esse da imagem do lado. Vários trabalhadores em sequência fazendo a mesma coisa, praticamente com os mesmos movimentos, como se todos fossem uma máquina, com movimentos repetitivos, padronizados. Então essa é a ideia do Taylorismo. Então, eu disse que na indústria não é mais comum, mas ainda existem algumas atividades que carregam algo de Taylorismo. Um exemplo são as redes de fast food, por exemplo. O McDonald's ele tem um sistema de montagem dos lanches absolutamente taylorista, em que os movimentos são padronizados, tem o tempo certo, então ainda tem essa lógica, né, do taylorismo em algumas atividades, como por exemplo fast food. Um passo além no taylorismo, que vocês já devem ter visto em alguma disciplina da área de administração, é o Fordismo. O Fordismo é uma aplicação
ainda mais intensa das ideias do Taylor. O Fordismo, né, o sistema de produção fordista, recebe esse nome graças a Henry Ford, proprietário da fábrica de automóveis Ford, que existe até hoje, uma das maiores, aliás, se não me engano, a maior montadora de automóveis do mundo. O Henry Ford é contemporâneo do Taylor, nasceu um pouco depois do Taylor, ele não é muito mais novo do que o Taylor, apesar de ter falecido bem depois. E o Henry Ford ele se apropriou da prática e das ideias. Aliás, ele se apropriou de forma prática das ideias do Taylor. Ele pegou as ideias do Taylor e aplicou e deu a cara dele. Então ele desenvolveu o que a gente chama hoje de Fordismo, padronizando a produção de automóveis em sua fábrica. E ele iniciou essa padronização da produção de automóveis com um modelo chamado Ford T, que é esse carrinho que aparece aí na imagem do lado. Aliás, na frente do carrinho está o próprio Henry Ford. Então, o Ford T ele começou a ser fabricado em 1914, ali contexto da Primeira Guerra Mundial, né? No mesmo ano da Primeira Guerra Mundial. E o Ford T ele foi uma revolução na indústria de automóveis, porque o Ford ele objetivava uma produção em larga escala. Ele queria produzir muito carro, porque ele acreditava que se ele conseguisse produzir muito carro, ele ia conseguir vender carros muito baratos e todo mundo ia ter um carro, pelo menos nos Estados Unidos, que é o seu país de origem. Então ele tinha como objetivo uma produção em larga escala para um consumo em massa. Ele queria que todo mundo tivesse um Ford T. Então ele pega as ideias do Taylor, de padronização de movimentos, e acrescenta um detalhe que vai fazer muita diferença. Ele cria o que nós chamamos hoje de linha de montagem. No sistema taylorista, cada trabalhador faz uma parte do produto, pensando aqui nos automóveis, cada um fazia uma parte do automóvel com um trabalho repetitivo, né, com movimentos repetitivos, mas ainda era necessário que um trabalhador passasse a sua parte para o trabalhador seguinte. Então ele executava os movimentos, mas tinha que fazer, né, cada um fazia uma parte, mas esses pedaços iam ter que se juntar de alguma forma. Essas partes do carro iam ter que ser levadas para serem reunidas. O Henry Ford ele falou, e se ao invés desses trabalhadores fazerem movimentos repetitivos, ou eu ter uma equipe que vai transportando as peças para os trabalhadores, ou esse trabalhador ele vai fazer um movimento aqui, depois ele vai passar para o próximo carro, depois ele vai passar para o próximo carro. Se ao invés disso eu deixar todos os trabalhadores paradinhos, fixos num lugar, colocar uma esteira ou um trilho e fazer as peças irem passando. Então o trabalhador vai ficar parado, vai chegar na frente dele a parte que ele tem que fazer, ele faz a parte dele e a esteira leva para o próximo e traz a parte que ele tem que fazer. Então o trabalhador fica parado e as peças vão passando na frente do trabalhador. Com esse acréscimo, né, da linha de montagem, o Henry Ford conseguiu aumentar absurdamente a produção de automóveis, muito, ele conseguiu aumentar, e ele conseguiu baratear absurdamente a produção de automóveis. Então ele conseguia produzir muito e vender muito barato. Resultado, consumo de massas. O Ford T se tornou o veículo mais vendido dos Estados Unidos naquela época. E as outras fábricas de automóveis não tiveram nenhuma outra alternativa senão imitar o modelo do Henry Ford, porque eles não conseguiam produzir nem na mesma quantidade, nem tão barato quanto, se não adotassem o sistema de linha de montagem. Então, essa inovação do Henry Ford obrigou todas as montadoras de automóvel do mundo a adotarem o mesmo padrão, de tão impactante que foi para a produção, para a indústria naquela época. E esse modelo, obviamente, não ficou só na indústria de automóveis, se espalhou, se tornou um padrão na indústria de um modo geral. Então, dentro do Fordismo, ou como a gente pode dizer, Fordismo-Taylorismo, porque é a junção das ideias dos dois, a gente tem o trabalhador executando movimentos muito simples e muito repetitivos, então ele vai se assemelhar a uma máquina. As máquinas fazem movimentos simples e repetitivos, então o trabalhador ele vai fazer um papel semelhante ao de uma máquina, trabalhando sempre no mesmo ritmo e fazendo sempre os mesmos movimentos. E isso, pessoal,
a gente pode pensar que quanto mais simples e repetitivo é o movimento executado pelo trabalhador, mais facilmente ele pode ser substituído por uma máquina. E isso a gente vai entender porque que é importante daqui a pouco. Então aqui a gente tem do lado esquerdo um desenho que representa como seria a fábrica do Henry Ford, a linha de montagem. Então ali vocês vão reparar que tem dois níveis, né? Duas esteiras, uma montando uma parte do automóvel e outra em cima montando a outra parte. Em um dado momento essas duas partes na esteira se juntam, né? Se encaixam e lá na frente tem os trabalhadores que fazem a parte final do automóvel. Então cada trabalhador fica paradinho no seu lugar, esperando chegar a parte que ele vai fazer, ele faz a parte dele e a esteira leva embora. E do lado direito a gente tem uma foto mostrando aí os carros chegando no final da esteira. Então percebam aí vários automóveis enfileirados, um atrás do outro, já prontos para serem vendidos. E então com esse sistema de produção o Henry Ford conseguiu produzir muito mais em muito menos tempo. Aliás, essa imagem aí do lado tem, na verdade ela representa aí, se vocês olharem com atenção, aqui no final a gente tem o carro pronto, mas atrás dele tem as várias etapas, né, com partes a menos. Então seria, a gente imagina vários trabalhadores aí ao longo dessa esteira, cada um fazendo uma parte aí do automóvel. O Taylorismo Fordismo, ou Fordismo Taylorismo, enfim, ele vai ter uma série de consequências para o mundo do trabalho e para o mundo da indústria. Primeiro, aumento exponencial da produtividade dos lucros. Exponencial quer dizer aumentar ao quadrado, ao cubo, elevado à quarta, quinta, décima potência. Então vai ter um aumento muito grande da produtividade. E não só da produtividade, também dos lucros. Quando a produtividade aumenta e os custos de produção caem, o lucro aumenta. Isso faz com que você tenha também uma queda no preço final do produto. Você consegue aumentar o lucro e ao mesmo tempo vender mais barato. E se você vende mais barato, você vende mais. E você está vendendo mais com um lucro maior. Então o industrial está ganhando muito dinheiro com esse sistema de produção. Quem não imita esse sistema de produção não consegue concorrer, porque não vai entregar na mesma quantidade, não vai entregar com a mesma qualidade e vai vender mais caro. Então ninguém vai querer comprar o seu se você não segue esse modelo de produção. Então todo mundo, primeiro todas as indústrias de automóvel, depois praticamente toda a indústria, vai imitar o modelo taylorista fordista. Outra coisa muito interessante que vai ajudar a gente a compreender o mercado de trabalho do século XX em diante é a ênfase que esse modelo taylorista fordista tem na separação entre concepção e execução. A partir do Taylor, e o Ford intensifica isso, é totalmente dividido. O responsável por pensar a produção e o responsável por executar a produção. Então você tem uma separação radical entre a gerência, que é quem comanda, e a execução, que é o trabalho. É como a gente chama hoje em dia o chão da fábrica, né? O trabalhador, o operário que está ali executando o serviço. Quem está executando o serviço não planeja. E nesse modelo, cada vez menos ele é capaz de planejar. Porque esse trabalhador ele vai ser educado, ele vai aprender a executar uma parte muito pequena da produção. E uma parte muito simples. Ele não vai saber executar as outras partes da produção. Ele vai saber fazer só aquela parte. Eventualmente, de todo um carro, ele vai saber apenas apertar alguns parafusos. E ele não vai saber fazer absolutamente mais nada do carro. Então ele vai ser absolutamente incapaz também de planejar a produção. Ele não vai ser capaz de dizer, olha, se ao invés da esteira fizer um movimento assim, ela fizer um movimento assado, vai aumentar a produção. Ah, se eu fizer um movimento com o braço mais para cima e não com o braço mais para baixo, isso vai tornar o trabalho mais eficiente. Não, ele não vai saber fazer isso. Ele vai ser condicionado a receber ordens e reproduzir ordens. Então, esse modelo taylorista fordista, ele vai tirando a autonomia do trabalhador. O trabalhador não é alguém proativo nesse sistema. O trabalhador não é alguém autônomo, alguém capaz de tomar as próprias decisões. Ele vai ser um trabalhador cumpridor de ordens. Você vai mandar, ele vai fazer exatamente o que você mandar.
Mas se ele não tiver alguém para mandar, ele não vai saber o que fazer. Então isso é um problema, na verdade, para a sociedade, porque você vai ter cada vez mais trabalhadores que só sabem fazer uma coisa muito específica, não tem uma noção mais ampla da produção ou da sociedade. Então isso leva a uma desqualificação do trabalhador. Você pode ser um excelente trabalhador sem saber pensar. Você pode ser um excelente apertador de parafusos mal sabendo ler e escrever, mas você pode ser um ótimo apertador de parafusos e você vai ser muito útil para a empresa apertando parafusos, mas você não vai servir para mais nada, só para apertar o parafuso. Isso é um problema. Então, da sociedade vai ter algumas pessoas que vão estudar, vão fazer faculdade, vão ser os gerentes, vão ser os engenheiros, vão ser aqueles que planejam a produção. E você vai ter uma grande massa de trabalhadores sem qualificação que vai servir apenas para executar tarefas muito simples. Então, isso acaba tendo uma outra consequência. Se ele não precisa pensar, só precisa obedecer, ele não precisa de qualificação, de uma grande qualificação. A qualificação que ele precisa é simples. E se ele precisa de uma qualificação simples, qualquer pessoa, em tese, pode executar esse trabalho. A pessoa não precisa de uma habilidade ou de um conhecimento especial. Qualquer um pode fazer. Se qualquer um pode fazer, esse trabalhador ele é descartável. Porque se eu perco esse trabalhador, eu consigo repor com outro tranquilamente. Porque o outro, rapidinho eu consigo treinar e ensinar um serviço, porque o serviço é simples. Então, esse trabalhador descartável, ele não é valorizado pelo mercado de trabalho. A empresa não vai fazer questão de mantê-lo satisfeito, motivado e feliz. Porque se ele estiver insatisfeito, desmotivado e infeliz, ele pode ir embora e vai ter outro querendo trabalhar no lugar dele. E que tranquilamente eu vou conseguir substituir. Esse sistema taylorista fordista, ele reforça o que Marx chamou de alienação. Eu já falei dessa palavra em outros momentos, mas vou retomar aqui. A palavra alienação quer dizer separação. Separação do quê? Aqui a gente está falando a separação que tem entre o trabalhador e o seu objeto de trabalho. Então aqui a alienação que a gente fala é o trabalhador não conhecer a totalidade do processo produtivo. Então ele está separado do restante da produção, ele só conhece aquela parte. Então ele não vai conhecer o processo todo do seu trabalho, o processo todo no qual ele está inserido. E essa alienação ela é mais forte quando o trabalhador ele é muito especializado, quando ele só sabe fazer uma parte e quando ele é o executor e ele não tem nenhuma capacidade de concepção do sistema de produção. Né? E isso, pessoal, causou problemas para a sociedade. Porque se você tem cada vez mais pessoas incapazes de planejar, conceber, gerenciar, você tem cada vez menos gente capaz de propor soluções, de propor melhorias. E isso vai ser um problema, tanto que na segunda metade do século XX essa concepção na indústria um pouco vai se transformar. Aqui eu vou analisar com vocês duas imagens. Essa primeira é uma tirinha chamada Frank Ernest, e aqui se faz uma crítica justamente a essa alienação, né? Que a gente tem um trabalhador prestes a se aposentar, ele está posicionado na esteira, né? A esteira está trazendo umas peças, ele está encaixando mais peças e essas peças estão indo embora. E aí ele diz o seguinte: vou me aposentar amanhã, e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então essa tirinha ela representa justamente isso que a gente chama de alienação. Ele está há 30 anos fazendo a mesma coisa todo dia, mas ele não faz ideia do que ele está fazendo. Percebem? Ele sabe que ele tem que ficar ali parado, que vai vir uma peça, quando chegar essa peça ele vai encaixar outra, e essas peças encaixadas vão embora. Mas o que vai resultar disso? Ele não faz a menor ideia. Então é exatamente isso que a gente chama de alienação, é o trabalhador não ter consciência do que ele está fazendo. Claro que aqui é um exemplo exagerado, o trabalhador da indústria de automóveis, ele sabe que ele está produzindo automóveis, ele sabe que ele está ajudando a produzir o automóvel, mas ele não sabe planejar a cadeia produtiva e ele não sabe fazer as outras partes, ele só sabe fazer exatamente aquela.
E essa outra imagem aqui é do filme Tempos Modernos, que eu imagino que vocês já tenham visto em algum momento da vida, seja numa aula de história, seja numa aula de sociologia, seja numa aula de uma disciplina técnica de administração, seja numa aula de geografia, enfim, tem várias disciplinas que podem ter passado esse filme por algum momento. A sequência inicial do filme, que se passa na fábrica, fala justamente disso. No filme, o personagem do Charlie Chaplin, ele também está posicionado numa linha de montagem junto com outros trabalhadores e vem ali uma sequência de peças e cada um ali está fazendo uma coisa diferente. E a função do Chaplin é apertar os parafusos, é fazer só esse movimento aqui. A peça chega e ele faz assim o tempo todo, com duas chaves, e ele só faz isso o tempo todo. E essas peças vêm e entram vão embora, entram ali na máquina e vão embora. Em momento algum do filme é dito o que eles estão produzindo. Em momento algum do filme a gente faz ideia do que essa fábrica produz. A gente só sabe que é uma fábrica, que é uma linha de montagem. Mas os próprios trabalhadores talvez também não tenham consciência do que eles estão fazendo. Então também é a crítica que o Chaplin está fazendo. E percebam, esse filme é da década de 20, então fazia pouco tempo que o Henry Ford tinha desenvolvido a linha de montagem. Não fazia nem 20 anos que o Henry Ford tinha desenvolvido a linha de montagem, mas ela já era o padrão de todas as fábricas nos Estados Unidos. Então era uma grande novidade na época, mas já era algo muito presente na vida das pessoas. Foi uma transformação muito grande. Depois do Fordismo e do Taylorismo, que predominaram aí até a metade do século XX, até mais da metade do século XX, a gente tem o momento que ficou chamado de pós-Fordismo. O que seria esse pós-Fordismo? A gente tem um contexto nas décadas de 1970 e 1980 em que houve uma série de crises econômicas. A gente tem a crise do petróleo, a gente tem desvalorização de várias moedas ao redor do mundo, então você tem uma grave crise no sistema capitalista e, enfim, afetou a indústria do mundo inteiro nas décadas de 70 e 80. Você tem um aumento do desemprego em vários lugares do mundo, você tem inflação em vários lugares do mundo, então foi um momento bem complicado para a economia internacional. Nesse mesmo contexto, a gente tem uma expansão das atividades ligadas ao setor de serviços. Então, tem muitos trabalhadores migrando da indústria para o setor de serviços. A indústria já não é mais o setor hegemônico da economia. O setor hegemônico é aquele setor que os outros imitam. Então, quando a gente fala que a indústria é hegemônica, a agricultura vai imitar o tipo de trabalho da indústria, o serviço vai aumentar o tipo de trabalho da indústria. Nessas décadas de 70 e 80, a indústria está deixando de ser hegemônica. Estão surgindo outras concepções de trabalho. E, além disso, a padronização do mercado de massas começou a ser muito criticada, porque o que o Henry Ford pensou, eu quero que todo mundo tenha um Ford T. O Ford T é igualzinho para todo mundo. E a partir da década de 70, as pessoas começaram a questionar, não, eu não quero ter igual de todo mundo, quero ter uma coisa mais exclusiva, eu quero ter uma coisa que seja mais a minha cara. Eu não quero ter esse produto aqui que todo mundo tem, eu quero ter uma coisa mais personalizada. E esse sistema fordista, taylorista, ele é preparado para fazer muito do mesmo. Ele não é preparado para fazer um para cada um, porque é uma linha de montagem. Então é tudo igualzinho, é tudo padronizado. E essa produção muito padronizada é pouco flexível. Para você colocar um produto novo, você tem que reorganizar toda a linha de montagem. Então ela fica um pouco engessada, essa produção no modelo fordista. É nesse contexto que vai ganhar espaço o que ficou conhecido como toyotismo ou onismo, graças ao engenheiro Taiichi Ohno, que viveu aí no século XX, e ele era engenheiro da Toyota Motor Company, a montadora japonesa de automóveis. O Taiichi Ohno, ele criou esse sistema já na década de 50. Então, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, a Toyota já havia adotado esse sistema, mas esse sistema vai se transformar num sistema hegemônico, vai inspirar fábricas ao redor do mundo justamente a partir da década de 70.
quando o modelo fordista taylorista vai ser questionado. E aí as pessoas vão falar, não, o fordismo e taylorismo não tá legal, precisamos de outra coisa. Ah, fiquei sabendo que tem uma fábrica lá no Japão que tem um sistema diferente que parece legal. E aí o mundo descobriu o toyotismo. A principal diferença do toyotismo para o fordismo e taylorismo é justamente a capacidade de flexibilizar a produção. Então, o toyotismo tem um sistema altamente eficiente, altamente rápido, de baixo custo, de grande produtividade e de altos lucros, mas que ele é capaz de se adaptar a novas demandas e ele é capaz de personalizar os produtos e direcioná-los para o mercado. Então ele tem uma capacidade de alteração rápida. Ele é mais flexível, ele é menos engessado do que o fordismo. E o toyotismo também ele é caracterizado por rapidez e pontualidade na produção e na entrega. O fordismo já era rápido e pontual, mas o toyotismo vai fazer isso ainda mais fortemente. Ele vai ser muito rápido e muito pontual, mesmo sendo flexível, porque a velocidade e a pontualidade do fordismo está na repetição. E o toyotismo consegue ser rápido, eficiente e flexível ao mesmo tempo. E para conseguir isso, o toyotismo se baseia na ideia de uma empresa enxuta. O que é uma empresa enxuta? Uma empresa menor. Uma empresa com menos máquinas, com menos funcionários, com pouco estoque, com poucos trabalhadores. Então, você vai ter um custo menor, um custo total menor. Mas mesmo assim vai conseguir produzir muito. E como é que você produz muito tendo pouco trabalhador, pouco estoque e poucas máquinas? Esse é o segredo do toyotismo. Eles vão conseguir isso com a empresa enxuta, produzir muito barato e conseguir vender bastante porque os preços são baixos. Como é que eles vão conseguir fazer isso? Um dos mecanismos, para ter menos trabalhadores eu posso colocar um monte de robô lá para fazer. Como eu disse, no taylorismo e no fordismo os movimentos estão ficando padronizados, muito repetitivos e muito simples. Chega uma hora que o movimento fica tão simples, tão repetitivo, que você não precisa de uma pessoa para fazer. Você coloca uma máquina, você coloca um robô. Então o toyotismo tem a coisa do robô. Aí o robô diminui a necessidade de funcionários porque o robô executa a tarefa e o robô não tem horário de almoço, o robô não fica doente, o robô não tira férias, o robô não tira licença maternidade. Enfim, o robô trabalha ali o tempo que aguentar. Você só precisa ter a pessoa para manter a máquina funcionando, para fazer a manutenção. Você precisa de menos funcionários. Mas além disso, então você diminui com robôs, você tem menos funcionários, mas tem outras coisas também. O toyotismo consegue ter um estoque mais baixo e uma empresa mais enxuta graças ao sistema que eles chamam de just-in-time. O que é o just-in-time? O just-in-time seria algo do tipo bem na hora, ou exatamente na hora, ou como dizem aqui, em cima do laço. O que é esse just-in-time? É a terceirização da entrega dos produtos e ou matérias-primas para a produção. Ou seja, não é a empresa que vai fazer o transporte da matéria-prima e o transporte dos produtos. A empresa vai fazer só o produto. Quem vai fazer a entrega da matéria-prima? Outra empresa vai fazer para a gente. Quem vai fazer a entrega do produto? Outra empresa vai fazer para a gente. Essa é a ideia da terceirização. Eventualmente, partes do produto final serão produzidos por outras empresas. Indústria de automóveis, isso acontece. Não é a mesma fábrica que faz o carro, a montadora, que faz todas as peças. Até por isso que elas se chamam montadoras. Elas compram de outras empresas as partes do carro e montam. Por isso que a Toyota, a Ford e tantas outras fábricas de automóveis hoje em dia são chamadas de montadoras. Porque as peças, as partes, às vezes são feitas por outras empresas. Às vezes são empresas do mesmo dono, às vezes são empresas parceiras, mas são outras empresas. Então, a empresa no toyotismo é responsável por uma coisa muito específica. Então, se algumas partes podem ser feitas por outros, é melhor que sejam feitas por outros, porque aí eu não preciso ter um estoque gigantesco, eu só vou ter um estoque menor,
só das partes que eu vou utilizar, eu preciso ter menos trabalhadores, porque eu não vou fazer tudo, só vou fazer uma parte, então eu consigo ter a empresa mais enxuta. E com isso, né, você terceirizando parte da cadeia produtiva, você tem a empresa mais enxuta, diminui o custo, vende mais barato. E dessa forma também que o toyotismo consegue se adaptar e ser mais flexível, porque assim você consegue, por exemplo, vender um produto mesmo antes de comprar matéria-prima. Como assim? Você pode ter, por exemplo, uma loja virtual de automóveis mesmo, isso dá para acontecer. Você tem lá uma loja virtual e o cliente vai lá, entra no site e fala, eu quero um carro tal, com tal e tal e tal especificação. A fábrica recebe esse pedido, compra a matéria-prima ou as partes para montar com as especificações que o cliente pediu, e aí você monta e entrega. Você não vai ter lá um estoque com várias possibilidades. Você tem um estoque mínimo, só com o que é comum a todos os produtos. O que varia, você compra do fornecedor na hora que você vai montar. Então você não precisa ter um espaço com estoque. Você compra na hora o que você vai precisar. E aí, aos poucos, a gente tem o consumo de massa sendo substituído por uma customização em massa. Né? Ao invés de ter uma produção em massa e consumo em massa, você tem uma customização em massa. O que é a customização em massa? Você tem um produto genérico, digamos, mas para cada cliente você coloca algumas especificações, você coloca algumas coisas mais pontuais. Vamos pensar ainda no exemplo do automóvel. Você tem lá um mesmo modelo, mas para um cliente vai ter banco de couro, para outro cliente vai ter ar-condicionado, para outro cliente já vai vir com som instalado, para outro cliente vai ter um detalhe no design um pouco diferente. E aí você tem as adaptações para deixar o produto mais com a cara do cliente. Então você tem essa flexibilização. E você tem também os produtos sob demanda. O que é o produto sob demanda? É aquele produto fabricado a partir do pedido do cliente. No Fordismo, o Henry Ford pensou, eu tenho aqui o Ford T, eu bolei o Ford T, projetei, montei, eu quero que todo mundo tenha o Ford T que eu criei. Isso é uma coisa. No toyotismo é possível eu perguntar para o cliente, o que você quer? E aí o cliente diz, eu quero um carro assim, assim, assim. Ele fala, tá bom, eu vou produzir o carro do jeito que você quer e vou te entregar. Esse é o produto sob demanda. O toyotismo, ele vai trazer alguns benefícios para o sistema produtivo e para os consumidores e para os trabalhadores. Ele vai trazer benefícios para o consumidor, principalmente pela economia. O toyotismo consegue produzir mais barato. Então, o consumidor ele vai pagar menos por um produto de qualidade e por um produto mais personalizado, mais próximo daquilo que ele deseja. Para o trabalhador também é interessante o toyotismo, porque o toyotismo tende a descentralização e menor hierarquia entre os postos de trabalho. Como você tem uma fábrica mais enxuta, se você não tem uma hierarquia tão grande, os trabalhadores são tão hierarquicamente mais próximos. E as decisões não são tão centralizadas. Como você tem menos gente trabalhando, essas pessoas tendem a trabalhar mais juntas, mais em equipe. E uns ouvem os outros. No sistema fordista, você tem lá o engenheiro com a prancheta e o cronômetro, ele não está disposto a ouvir sugestões do trabalhador, porque o trabalhador não sabe o que está acontecendo no processo produtivo. No toyotismo, com a fábrica mais enxuta, o trabalhador tem uma noção mais geral do que está acontecendo. Ainda não acaba com a alienação o toyotismo. Ele ainda é alienado no sentido de que ele não domina o processo inteiro. Mas o trabalhador no toyotismo, ele tem mais autonomia. Como tem menos funcionários, o trabalho é menos dividido, porque as partes muito específicas, com o desenvolvimento da robótica, as partes muito específicas são do robô. Então o trabalhador ele precisa saber fazer mais de uma coisa. Ele se torna um trabalhador mais polivalente e multifuncional. Então ele precisa dominar mais habilidades, ele precisa ter mais conhecimentos, então ele vai precisar de maior qualificação. Portanto, ele não vai ser um trabalhador tão descartável, porque ele precisa dominar uma parte maior do processo, ele precisa de mais conhecimentos. Então, ele tende a ser um pouco mais valorizado. Mas, como eu disse, tem tudo isso, tem um incentivo à criatividade, o trabalhador ele é convidado a pensar, a dar sugestões, a pensar em melhorias,
ele é incentivado a se qualificar e é incentivado a trabalhar em equipe, né? Como ele domina mais partes do processo, ele pode chegar no colega e dar uma ideia, ele pode chegar no chefe e dar uma ideia para melhorar o processo. Mas como eu disse, não acaba totalmente com a alienação, ele ainda não tem a noção completa e ainda há uma hierarquia. A hierarquia diminui, mas ainda há. Você tem o chefe e você tem o trabalhador. Por outro lado, o toyotismo também tem alguns problemas, que algumas pessoas nem enxergam como problemas, mas vamos ver o que vocês acham, se são problemas ou não. Uma questão é a horizontalização do controle. O que é a horizontalização do controle? A horizontalização é o contrário da verticalização. Vamos por partes. Verticalização é o que tem no taylorismo fordismo. Verticalização é você tem a pessoa que manda em cima, o chefe, e o trabalhador embaixo. É um controle vertical porque quem está em cima manda em quem está embaixo. Quem controla o trabalho de quem está aqui embaixo é quem está aqui em cima. Então, a verticalização. Então, o trabalhador, quem manda no trabalhador, quem controla é quem está em cima dele. No toyotismo, esse controle ele é horizontal, ou seja, não é o chefe que controla o que eu estou fazendo, é o meu colega. Eu digo que algumas pessoas nem veem isso como um problema, porque a pessoa fala assim, tá, se é o meu colega que tá me fiscalizando, ele não vai ser tão duro, ele não vai ser tão ríspido, ele não vai ser tão grosso, e ele vai me ouvir também, a gente vai trocar ideias, vai compartilhar. Ok, isso pode ser visto como algo positivo. Mas pode ser visto como algo negativo porque se você está sendo controlado por uma pessoa que está acima de você, quando essa pessoa que está acima de você não está perto, não está te vendo, ela não está o tempo todo ali com você, então quando ela não está te vendo, você tem um certo respiro, você tem um certo relaxamento. Dá para você diminuir um pouco o ritmo do trabalho se ele estiver muito exaustivo, dá para você agir de forma um pouco diferente, um pouco mais confortável, porque não tem aquela pessoa ali te cobrando o tempo todo. Quando é horizontal, o tempo todo tem alguém te olhando, porque todos os seus colegas estão te controlando. Você está controlando todos os seus colegas e todos os seus colegas estão te controlando. Então um está cobrando do outro o tempo todo. Então esse momento de relaxamento, de dar uma tirada de pé do acelerador, de dar uma tranquilizada para deixar o trabalho um pouco mais suportável dependendo da situação, isso não existe. Você tem que estar o tempo todo ligado. Algumas pessoas veem isso como bom, outras veem isso como controle excessivo. E outro problema do toyotismo é o que a gente chama de sindicalismo de empresa. Os sindicatos, eles são instituições que existem para auxiliar os trabalhadores em suas demandas do dia a dia e às vezes em situações em que o trabalhador e a empresa não entram em acordo, o sindicato vai fazer o papel de mediador, defendendo os trabalhadores e exigindo das empresas uma melhoria, um benefício, o cumprimento de um acordo e assim por diante. Com o toyotismo, como eu disse, a hierarquia é menor. E o funcionário ele é mais participativo, ele tem mais autonomia, ele tem mais participação na empresa, ele se sente mais ouvido. Então, os sindicatos de indústrias, de empresas que têm um modelo toyotista vão se sentir membros daquela família ou parte daquela empresa. Então, os sindicatos, no contexto toyotista, eles vão traçar os seus objetivos, os objetivos do trabalhador, em consonância aos objetivos da empresa. Então, os objetivos do sindicato e os objetivos da empresa vão ser sempre mais ou menos os mesmos, porque é sempre a ideia de que um está colaborando com o outro. Isso não é ruim a priori. No mundo ideal, patrões e empregados têm os mesmos objetivos e juntos se auxiliam pelo bem maior da humanidade. Mas em situações em que a empresa tem um posicionamento que prejudica o trabalhador, esse sindicalismo de empresa, esse sindicalismo que se associa muito aos ideais da empresa, pode ter algumas falhas. Porque no momento em que a empresa tomar decisões que eventualmente prejudicam os trabalhadores, o sindicato não vai se sentir à vontade
em questionar, em protestar, em brigar com a empresa, porque ele vai pensar, poxa, eles estão fazendo isso porque a empresa está em dificuldade. Aí a gente vai aqui querer exigir que eles não mandem metade dos trabalhadores embora só porque a gente não quer que esses pais de família passem fome, que seus filhos tenham o que comer. Será que a gente não está sendo duro demais com a empresa? Enfim, estou exagerando aqui, mas a ideia do sindicalismo de empresa é isso. Tipo, quando o sindicato ele fica muito associado aos ideais da empresa em situações que ele precisava ter um certo distanciamento para falar, opa, peraí, o que a empresa está fazendo não está certo, está prejudicando os trabalhadores, vamos defender os trabalhadores. Aí o sindicato talvez não vai ter esse enfrentamento, essa combatividade que o sindicalismo, num contexto fordista, tem muito fácil, porque no fordismo o trabalhador não se sente parte da empresa, mas a empresa são eles, eu sou o trabalhador, nós somos os trabalhadores. A gente está aqui trabalhando para eles, mas se eles quiserem passar a perna na gente, a gente dá um chute na cara deles. Esse é o sindicalismo fordista. O sindicalismo de empresa, no contexto do toyotismo, vai ser sempre, não, mas veja bem, a gente faz parte dessa empresa, será que a gente não está sendo duro demais? Será que a gente não tem que abrir mão de alguns direitos para beneficiar a empresa? Então, é uma coisa mais de colocar panos quentes nos conflitos.